Livro Propósito, a coragem de ser quem somos, de Sri Prem Baba. Capítulo 4, Renascimento. Voltando-se para dentro. Tenho recebido muitas pessoas de todos os tipos, que em meio a uma crise existencial estão em busca de alguma direção. Algumas delas são muito bem-sucedidas. Outras conquistaram fama, poder e muito dinheiro. No que diz respeito a bens materiais e sociais, elas conquistaram tudo que um ser humano gostaria e poderia conquistar nesse mundo, mas ainda assim sentem-se vazias e insatisfeitas. Recebo a todos, independentemente da história de vida, honrando a sua atitude, pois há de se ter muita coragem e disposição para encarar a verdade. Há de se ter a disposição para voltar-se para dentro, assim como houve a disposição de mover-se para fora. Estando no ponto em que nada satisfaz ou suficientemente frustrado com o mundo, você está próximo de uma grande mudança. Somente quando se está cansado do mundo é possível mover-se do irreal para o real, pois é preciso muita coragem, disposição para fechar os olhos e desligar-se do mundo externo. A jornada é interna. Quando digo que o real nasce da plenitude, quero dizer que isso acontece quando, de fato, encontramos esse ponto dentro de nós. Ou seja, quando o propósito da alma, interno, se manifesta externamente. Enquanto não tocamos esse núcleo dentro de nós, tudo aquilo que produzimos é para fugir ou nos proteger de alguma coisa. Comandos do coração. Aqueles que de alguma forma são chocalhados e passam a questionar o sentido da vida, começam a voltar-se para dentro. Tendo sido realmente tocado pelo ministério da vida, cuja essência é a constante transformação e a expansão da consciência, você se sente impelido a mover-se em direção a ele. É como se você ouvisse um chamado misterioso que o leva a buscar algo maior, algo que está além da realização material. Quando isso acontece, inicia-se uma longa jornada de autoconhecimento, que o conduz ao reencontro com a sua verdadeira identidade e, consequentemente, à revelação do seu propósito. Muitos, porém, passam pela vida sem ouvir esse chamado interno, que está sempre convidando para seguir o caminho do coração. A verdade é que a maioria se encontra completamente surda, sem conseguir ouvir os comandos do coração. Está hipnotizada e anestesiada, em busca de dinheiro e de poder, muito concentrada em viver a vida que a mente condicionada acredita ser uma boa vida. Muitos daqueles que puderam ouvir o chamado não terão coragem para segui-lo. Alguns buscadores da verdade já estão no caminho, mas não têm coragem para mudar. Eles querem ter uma experiência do real, mas não têm a disposição de renunciar pequenos hábitos, não têm ânimo de abrir mão de um vício. Desejam a realização, mas além de não buscar se conhecerem, têm medo da transformação necessária para que ela aconteça. Então a vida passa e eles continuam apenas sonhando com isso. Entretanto, a realização não é possível no plano do sonho. A realização é sinônimo de acordar, significa parar de sonhar. No mais profundo, estamos falando de um trânsito do medo para a confiança. O medo nos enraiza em determinado lugar e gera um senso de segurança, mas o processo que pagamos para essa segurança é muito alto. Pagamos com a nossa alegria e muitas das vezes com a nossa vida. Muitos não conseguiram seguir os comandos do coração, pois preferem manter essa falsa ideia de segurança. Seguir o coração envolve riscos, pois é verdade que algumas coisas estão em jogo. Isso depende da configuração que você escolheu para a sua vida. Por exemplo, se você tem uma família, algumas leis precisarão ser respeitadas. Alguns precisarão fazer o sacrifício de abrir mão de um comando interno para cumprir certos acordos feitos durante a encarnação. E, nesse caso, preferirão nem saber o que diz o coração. Para essas pessoas, o autoconhecimento pode ser um grande perigo, porque ao conhecer a si mesmo, você inevitavelmente entra em contato com as suas insatisfações e seus medos, o que gera um impulso de mudança. Mas é muito mais fácil e aparentemente seguro deixar tudo como está do que ter que desmontar um sistema já estruturado. É mais cômodo viver a mesma vidinha de sempre, esperando a morte chegar, do que se movimentar para algo novo. Mas o que elas não sabem é que por trás desse comando do coração existe um tesouro nos esperando. O autoconhecimento é o mapa do tesouro.
E o pior é que muitos dos que sabem disso renunciam ao tesouro, mesmo tendo uma ideia de que há dentro dele. No nível mais profundo, esse tesouro representa os presentes que temos a entregar ao mundo. É um símbolo daquilo que viemos fazer aqui e um símbolo da meta da alma. Sabedoria da incerteza. Para realizar a meta, ou seja, o propósito da alma, é preciso estar disposto a navegar na sabedoria da incerteza, o que significa aprender a ouvir e seguir os comandos do coração, mesmo sem saber para onde ele quer nos levar. Você age e entrega o resultado da sua ação para o mistério. Você renuncia às expectativas em relação ao desfecho das situações. Dessa forma, a vida se torna uma grande aventura, uma experiência na qual a mente condicionada inevitavelmente será desconstruída. Nessa aventura não há garantias. Tudo pode acontecer. Ao se permitir viver essa aventura, você se abre para o campo da potencialidade pura, um espaço onde tudo é possível. Você se permite estar nesse lugar onde tudo aquilo de que precisa se manifesta, pois entra em contato com a fonte da abundância e do poder que o habita. Aqui estou me referindo ao poder verdadeiro, aquele que nasce da plenitude do seu ser e não da carência do ego. Ao permitir-se confiar na sabedoria da incerteza, você acessa esse espaço no qual somos um com o mistério. E esse espaço da unidade, no qual as suas necessidades são naturalmente supridas pelo universo. Eu sei que para muitos isso pode parecer mais um conto de fadas do que realidade, até porque estão longe de permitir viver uma experiência como essa. Para aqueles que ainda estão muito identificados com o medo da escassez, esse trânsito do medo para a confiança pode quase ser impossível, mas a única maneira de saber se é possível é tentando e correndo risco. Você pode escolher fazer uma transição suave. Então, se programar para isso, o que pode trazer um conforto. Porque nem sempre é possível simplesmente deixar tudo para trás e seguir o comando. Se você tem compromissos e acordos a serem cumpridos, não seria sábio abandoná-los. O coração sempre o levará a agir com sabedoria e compaixão. Se você sente que precisa se mover, mas que esse movimento poderá gerar pendências, atente para a possibilidade de não ser a voz do seu coração, mas sim da mente condicionada. O coração está levando para a realização do seu propósito, da sua meta, do seu sonho maior. E para isso, você precisa se libertar das pendências. O coração fala através das sincronicidades, dos misteriosos sinais ou das aparentes consciências que você não consegue explicar. Mas às vezes o condicionamento mental é tão profundo que você não consegue entender os sinais. Você desaprendeu a linguagem do coração e já não é capaz de compreender o que ele diz. Nesse caso, talvez seja necessário um tempo no qual você se permita não tomar nenhuma decisão, um tempo de respiro que serve para relaxar e reaprender a linguagem dos sinais do seu coração. Armadilha da dúvida. Vamos supor que você tenha ouvido um comando, prestado atenção aos sinais da vida e decidido seguir por determinado caminho. Naquele momento, sentiu que todo o universo estava a seu favor, porque tudo começou a acontecer de maneira fluida e fácil, sem esforço. Então, você teve a certeza de que esse era o caminho certo. Mas no meio desse caminho acontece alguma coisa, um acidente ou algo que o deixa abatido. Nessa hora, você se questiona: será que eu escolhi o caminho certo? Não necessariamente. É natural que, estando no caminho do coração, alguns obstáculos e desafios surjam, e isso não significa que sua escolha tenha sido equivocada. E a prova disso é justamente o fato de, no início, todo o universo ter conspirado a seu favor. Como disse há pouco, para realizar o propósito da sua alma, se faz necessário estar liberado, pelo menos até certo ponto, de pendências. Se o coração nos leva às vezes para a direita, às vezes para a esquerda, é porque num desses caminhos há algum aprendizado para nós. Naquele lugar existe algo para ser integrado, compreendido e curado. O coração nos guia por determinada estrada exatamente para que as purificações necessárias aconteçam e possamos estar prontos para a realização da meta maior. Mas esse processo de liberação pode ser bastante desagradável. Então você se revolta, se fecha e cai na armadilha da dúvida. O que ocorre é que, para ter coragem de seguir um caminho desconhecido, você precisa juntar todas as forças disponíveis. Precisa de toda a confiança, disposição para ir além do medo. Então, nesse momento, se você estiver realmente pronto, o universo o ajuda a dar o primeiro passo
e você vive um momento luminoso no qual tudo flui da forma mais perfeita possível. Até que um processo de purificação se inicia e, novamente, você se sente inseguro, confuso e perdido. Tudo parece estar errado e você é tomado por um profundo ceticismo. Nesse momento, você se fecha até que possa amadurecer o suficiente para compreender que essa situação que causou dúvida e sofrimento faz parte da purificação. E ao chegar nessa compreensão, você sente todo o universo a seu favor. E mais uma vez se sente abençoado e tudo flui. Com esse processo, você se aproxima um pouco mais do baú de diamantes, mas logo chega um novo desafio. Assim é a vida. O momento mais escuro da noite é aquele que antecede a chegada da luz. O momento mais frio da noite é aquele que antecede a chegada do sol. É assim que funciona nesse plano. Mas tudo isso é uma conspiração amorosa do universo para fortalecer a sua confiança e a sua vontade. Lembro-me agora da época em que eu saía muito cedo para meditar e esperar o sol nascer. Então o frio e uma nuvem de pernilongos chegavam com força, e tudo o que eu queria era sair correndo dali. Mas eu ia insistindo, ia ficando até que o esplendor do nascer do sol vinha para levar o frio e os pernilongos embora. Valeu a pena. Renúncia ou refúgio? Outro exemplo que descreve bem os altos e baixos do percurso do caminho do coração é quando você passa por uma profunda crise existencial e com isso tem o ímpeto de se entregar para a vida espiritual. Você observa que a maneira como está vivendo não faz mais sentido e resolve deixar tudo para ir viver num ashram, uma comunidade espiritual. Ao chegar nesse lugar dedicado ao espírito, você percebe a luz, o amor e a paz que vibram no local. Sente que encontrou seu lugar. Então começa a se dedicar às práticas espirituais, sente-se em paz, encaixado e até decide tornar-se celibatário. Mas com o tempo, os desafios de relacionamento começam a surgir e você começa a ter vontade de fazer outras atividades. Isso leva a um conflito interno. Você achou que já estava pronto para renunciar ao mundo, mas ainda tem desejos, ainda tem dificuldade de se relacionar de forma construtiva. O ashram é, sobretudo, uma casa da verdade. Isso significa que, estando num lugar como esse, em algum momento você terá que entrar em contato com ela. Caso esteja nesse lugar para fugir de alguma coisa, cedo ou tarde o motivo pelo qual está fugindo irá se manifestar de uma forma ainda mais intensa, porque nesse lugar tudo fica mais definido. O preto fica mais preto e o branco fica mais branco. Com isso quero dizer que não importa do que esteja fugindo, você só se liberta quando pode olhar de frente. Você só se livra dos seus fantasmas internos se puder encará-los, porque quanto mais você corre, mais eles correm atrás de você. Eles começam a aparecer onde você menos espera. Onde quer que esteja, pode ser no escritório trabalhando ou no ashram rezando, você terá que lidar com esses fantasmas que te impedem de se relacionar de outra forma construtiva. Inevitavelmente, terá que superar a dificuldade que tem de sustentar a presença enquanto se relaciona. Inevitavelmente, terá que suportar os seus medos. E talvez, para aprender isso, você tenha que voltar para o mundo. Não importa o que você está fazendo, mas como está fazendo. O que conta é a ação ser movida pelo coração e ser realizada com presença, com alma. E fazer com alma significa estar consciente do propósito da ação. Ao agir a partir da presença, mesmo sabendo que o seu lugar é o ashram, você entende que a sua alma está conduzindo de volta para o mundo, a fim de resolver as pendências. Se você tem a consciência do propósito da sua alma, não importa onde você esteja, qualquer lugar é um espaço ideal para a sua realização. Mas se você está na fase de afirmação do ego, ou seja, se o seu ego ainda precisa crescer e construir coisas no mundo, não se preocupe tanto com a renúncia. Trate de realizar os seus desejos e conquistar aquilo de que precisa. Vá atrás do dinheiro que acha que precisa ganhar e da fama que precisa ter. Está tudo certo. Não caia na armadilha do ego espiritual, que acredita que o correto é renunciar tudo isso. Você só pode renunciar àquilo que tem. Portanto, não se engane. Capítulo 5. Maturidade. Dons e talentos. O propósito é a missão, o programa da alma dentro da encarnação. Existe um propósito individual e um propósito coletivo, e ambos estão relacionados.
O propósito coletivo só pode ser realizado através de cada um de nós. O propósito se revela de maneira particular na vida de cada um, dependendo dos diferentes dons que a alma traz e dos aprendizados que ela precisa absorver. Mas, em última instância, só existe um propósito, o propósito maior, que é a nossa missão enquanto humanidade. Assim, o propósito individual está a serviço do propósito maior. Como vimos, o ego também tem um programa, ao qual estou chamando de programa externo, pois ele é criado com base em referências externas, cultura, educação, família, entre outros fatores sociais. Muitas vezes, o programa do ego não tem nenhuma relação com o programa interno, que é o propósito da alma. Essa contradição tem sido a causa da maioria das crises existenciais que o ser humano enfrenta. Ao tratar desse tema durante as minhas palestras, vejo que muitos confundem o que é o propósito com aquilo que são as habilidades ou dons através dos quais o propósito se manifesta. O propósito interno está relacionado com aquilo que a pessoa faz no mundo, mas o fazer em si não é o propósito. O fazer é um instrumento por meio do qual o propósito se realiza. Reconhecer potenciais. Todo ser humano nasce com determinadas habilidades ou potenciais latentes, que também podemos chamar de dons. Um dom, quando desenvolvido, torna-se um talento, ou seja, algo que a pessoa faz muito bem e com facilidade. Normalmente, o talento das pessoas é algo que ela gosta muito de fazer, é uma paixão. Vejo muitos jovens sofrerem com a dificuldade de escolher a profissão que irão exercer na vida. Essa dificuldade existe porque eles não conseguem reconhecer seus próprios dons. Não sabem o que realmente gostam de fazer. Esse é outro sintoma decorrente dos condicionamentos mentais gerados por um sistema obcecado pelo dinheiro. Vivemos em uma sociedade ambiciosa que valoriza mais o poder financeiro do que a realização pessoal. Nosso sistema educacional não proporciona à criança o contato com aquilo que ela verdadeiramente gosta. Pelo contrário, somos obrigados a estudar temas e aprender coisas nas quais não temos interesse ou para os quais não temos aptidão alguma ou que, na maioria das vezes, não terão utilidade na nossa vida. Também somos levados a acreditar que determinadas atividades são superiores a outras, porque elevam o status social e, teoricamente, garantem estabilidade financeira. A profissão muitas vezes é escolhida de acordo com as tendências do mercado, e nossas paixões acabam sendo vividas esporadicamente como hobbies no final de semana. A mídia e as redes sociais também exercem uma grande influência nas nossas escolhas. Nelas, personalidades, atitudes e estilos de vida são cultuados, personagens inspiram comportamentos e pessoas tornam-se ídolos. A publicidade gera desejos e fomenta o consumismo. Em outras palavras, a mídia instiga o desejo do poder e a ganância. Ela alimenta o falso eu e tudo aquilo que dá poder ao ego. E o ego é muito ambicioso. Ele sempre sonha com coisas muito grandiosas e fantasia que veio fazer algo muito importante e especial, ou em que em algum momento se tornará rico e famoso. Muitas vezes isso acontece, mas na maioria dos casos, isso não passa de uma fantasia que impede a pessoa de ter acesso àquilo que ela realmente veio fazer. A partir de uma imagem mental, o indivíduo idealiza um estilo de vida e acaba perdendo muito tempo tentando realizar algo que não tem nada a ver com aquilo que ele realmente veio realizar. Por exemplo, vamos supor que o ego queira ser um grande líder espiritual ou um artista famoso, mas a alma veio com o programa de viver uma comunidade espiritual para fazer seva. A alma veio para varrer o salão, limpar os vidros, cozinhar para muitas pessoas, regar flores, cantar mantras, rezar e meditar. Imagine a contradição. Uma pessoa muito ambiciosa, que sonha com fama e poder, mas cuja realidade desenha caminhos completamente opostos a esse, no mínimo torna-se ansiosa e angustiada. É comum que esse indivíduo carregue angústia e, dependendo da dimensão do conflito interno, é normal que haja depressão ou até mesmo outras doenças físicas e psíquicas. Isso ocorre porque por dentro da pessoa está sendo dilacerada. Uma força a está puxando para um lado e a outra força está puxando para o outro. O ego alimenta grandes expectativas, mas a alma não tem tantas ambições. Portanto, não somos incentivados a reconhecer, dar valor e desenvolver nossos verdadeiros dons, aqueles que são natos. E isso impossibilita a realização do programa da nossa alma. Para se desenvolver
Sempre que entro nesse assunto, lembro-me de uma história que me toca muito pela riqueza de símbolos. Trata-se de uma passagem bíblica que faz alusão a alguns dos obstáculos que o buscador enfrenta durante o processo de despertar da consciência, que é o caminho da autorrealização. Jonas era um fervoroso buscador da verdade. Ele costumava ouvir a voz de Deus falando com ele. Então, em dado momento, Deus falou com ele: Jonas, vá para Nínive. Eu quero salvar aquele povo e quero fazer isso através de você. Eu vou falar através de você para salvar aquele povo. Jonas, porém, não gostou nem um pouco do comando e decidiu pegar uma embarcação que ia justamente para o lado oposto. Ele foi para o porão do barco e lá entrou em sono profundo. Então, Deus mandou uma tremenda tempestade. O barco começou a balançar de um lado para o outro. Todos começaram a ficar desesperados pelo risco de morte iminente. Então alguém encontrou Jonas, o acordou e disse: Como você pode dormir num momento como esse? Naquela época costumava-se jogar dados para fazer adivinhações e para se comunicar com um plano espiritual. Então eles jogaram os dados e descobriram que a tempestade estava acontecendo porque havia um estranho no barco. Imediatamente eles constataram que era Jonas e o jogaram no mar. Naquele momento a tempestade parou e Jonas foi engolido por um monstro marinho. E quando estava dentro da boca do monstro, ele se lembrou de orar a Deus. Foi quando novamente ouviu a voz dizendo: Jonas, vá para Nínive. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque guardava mágoas e ressentimentos contra o povo de lá. Ele não queria que aquele povo fosse salvo, estava preso numa vingança. Quando você se recusa a seguir o caminho do coração, quando se recusa a colocar seus dons e talentos em movimento, isso pode dizer que você está dormindo. Então Deus manda uma tremenda tempestade que faz tudo à sua volta balançar. E você diz: não estou sentindo nada, não tenho nada a ver com isso. Tudo parece estar muito bem, muito normal, porque você está completamente amortecido. Você segue nesse estado até que algo aconteça. Você é engolido por um monstro e entra no lugar onde fica prestes a ser triturado. A boca do monstro representa um lugar de purificação intensa. E somente quando passa por um susto desse tamanho, você volta a sentir e a perceber que tudo o que está acontecendo é para que você abra mão de suas mágoas, ressentimentos e vinganças. Tudo é para você aprender a se entregar para o fluxo da vida que está sempre te levando a realizar o seu propósito. Enquanto guardar mágoas e ressentimentos na forma de pacto de vingança, o que significa que você não avançou no processo de purificação da natureza inferior que te habita, não será possível entregar seus presentes ao mundo. Você pode até entregar alguma coisa, mas não tudo. Estando preso em um pacto de vingança, não consegue dar o seu melhor. Muitas vezes você se recusa a oferecer seus presentes porque tem medo da própria grandeza, tem medo do sucesso. Isso parece absurdo, mas é comum. O medo da grandeza ou do potencial revelado é o desdobramento de um outro medo, o de superar os pais. Algumas pessoas mantêm relações de codependência com seus pais, e essas relações se mostram através de um sentimento de impotência diante deles. Então, inconscientemente, essas pessoas não querem se desenvolver, pois acreditam que ao colocar seus dons em movimento, irão superar seus pais e destruir a relação de codependência. Alguns ainda conseguem se desenvolver, mas mantêm ainda uma certa supervivência por causa da culpa de estar melhor do que os pais. Alguns ainda conseguem se desenvolver, mas mantêm aí uma certa supervivência por causa da culpa de estar melhor do que os pais. E alguns sofrem tanto com essa culpa que precisam morar longe dos pais para poderem prosperar, pois não conseguem romper com a miséria da família e da ancestralidade. Esse é um aspecto da natureza inferior difícil de ser compreendido. É uma forma de manter os círculos viciosos do sofrimento. Isso ocorre porque, lamentavelmente, o ser humano se acostumou com o sofrimento. São séculos e séculos de ignorância a respeito do propósito maior da vida e de inconsciência sobre a nossa própria natureza inferior. Nós aprendemos a nos defender acusando os outros. Não conhecemos nossa própria maldade e assim seguimos procurando culpados para as nossas misérias. E a forma que encontramos para sobreviver em meio à miséria foi sentindo prazer no sofrimento. É por isso que eu insisto na importância do autoconhecimento.
Precisamos tomar consciência das nossas maldades. Precisamos conhecer os cantos escuros da mente, que são os aspectos sombrios da personalidade, para podermos purificá-los ao nosso sistema. A purificação da natureza inferior é a fase do processo do autoconhecimento, na qual nos dedicamos à exploração da consciência para identificar aquelas partes de nós que, por alguma razão, não aceitamos ou escondemos e que agem à revelia da nossa vontade consciente, sabotando nossa felicidade. Enquanto não evoluirmos o suficiente nesse processo, não podemos ser verdadeiramente felizes e prósperos. Quando entrega os presentes que trouxe para compartilhar, quando está feliz com aquilo que faz, você se torna um elo na corrente da felicidade e da prosperidade. A felicidade e a prosperidade passam por você para chegar aos outros. Seus dons e talentos, quando colocados em movimento, são o amor agindo através de você. E isso naturalmente gera mais felicidade e prosperidade, criando um círculo benigno. Entretanto, existem aquelas pessoas que já podem entregar seus presentes, mas ainda não se harmonizaram com o fluxo da prosperidade. Elas reconhecem seus dons e talentos e até conseguem colocá-los em movimento, mas quando isso envolve dinheiro, tudo fica mais complicado. É como se houvesse um bloqueio que as impede de dar o que têm para dar. Neste caso, existe um não inconsciente para a prosperidade, o que significa que, provavelmente, há uma imagem, uma crença em relação ao dinheiro. Existe uma dificuldade em lidar com essa energia. Comandos do coração. Aqueles que de alguma forma são chocalhados e passam a questionar o sentido da vida, começam a voltar-se para dentro. Tendo sido realmente tocado pelo Ministério da Vida, cuja essência é a constante transformação e a expansão da consciência, você se sente impelido a mover-se em direção a ele. É como se você ouvisse um chamado misterioso que o leva a buscar algo maior, algo que está além da realização material. Quando isso acontece, inicia-se uma longa jornada de autoconhecimento, que o conduz ao reencontro com a sua verdadeira identidade e, consequentemente, à revelação do seu propósito. Muitos, porém, passam pela vida sem ouvir esse chamado interno, que está sempre convidando para seguir o caminho do coração. A verdade é que a maioria se encontra completamente surda, sem conseguir ouvir os comandos do coração. Está hipnotizada e anestesiada, em busca de dinheiro e de poder, muito concentrada em viver a vida que a mente condicionada acredita ser uma boa vida. Muitos daqueles que puderam ouvir o chamado não terão coragem para segui-lo. Alguns buscadores da verdade já estão no caminho, mas não têm coragem para mudar. Eles querem ter uma experiência do real, mas não têm a disposição de renunciar pequenos hábitos, não têm ânimo de abrir mão de um vício. Desejam a realização, mas além de não buscar se conhecerem, têm medo da transformação necessária para que ela aconteça. Então a vida passa e eles continuam apenas sonhando com isso. Entretanto, a realização não é possível no plano do sonho. A realização é sinônimo de acordar, significa parar de sonhar. No mais profundo, estamos falando de um trânsito do medo para a confiança. O medo nos enraiza em determinado lugar e gera um senso de segurança, mas o processo que pagamos para essa segurança é muito alto. Pagamos com a nossa alegria e muitas das vezes com a nossa vida. Muitos não conseguiram seguir os comandos do coração, pois preferem manter essa falsa ideia de segurança. Seguir o coração envolve riscos, pois é verdade que algumas coisas estão em jogo. Isso depende da configuração que você escolheu para a sua vida. Por exemplo, se você tem uma família, algumas leis precisarão ser respeitadas. Alguns precisarão fazer o sacrifício de abrir mão de um comando interno para cumprir certos acordos feitos durante a encarnação. E, nesse caso, preferirão nem saber o que diz o coração. Para essas pessoas, o autoconhecimento pode ser um grande perigo. Porque, ao conhecer a si mesmo, você inevitavelmente entra em contato com as suas insatisfações e seus medos, o que gera um impulso de mudança. Mas é muito mais fácil e aparentemente seguro deixar tudo como está do que ter que desmontar um sistema já estruturado. É mais cômodo viver a mesma vidinha de sempre, esperando a morte chegar, do que se movimentar para algo novo. Mas o que elas não sabem é que por trás desse comando do coração existe um tesouro nos esperando. O autoconhecimento é o mapa do tesouro. E o pior é que muitos dos que sabem disso renunciam ao tesouro, mesmo tendo uma ideia de que há dentro dele.
No nível mais profundo, esse tesouro representa os presentes que temos a entregar ao mundo. É um símbolo daquilo que viemos fazer aqui e um símbolo da meta da alma. Sabedoria da incerteza. Para realizar a meta, ou seja, o propósito da alma, é preciso estar disposto a navegar na sabedoria da incerteza, o que significa aprender a ouvir e seguir os comandos do coração, mesmo sem saber para onde ele quer nos levar. Você age e entrega o resultado da sua ação para o mistério. Você renuncia às expectativas em relação ao desfecho das situações. Dessa forma, a vida se torna uma grande aventura, uma experiência na qual a mente condicionada inevitavelmente será desconstruída. Nessa aventura, não há garantias. Tudo pode acontecer. Ao se permitir viver essa aventura, você se abre para o campo da potencialidade pura, um espaço onde tudo é possível. Você se permite estar nesse lugar onde tudo aquilo de que precisa se manifesta, pois entra em contato com a fonte da abundância e do poder que o habita. Aqui estou me referindo ao poder verdadeiro, aquele que nasce da plenitude do seu ser e não da carência do ego. Ao permitir-se confiar na sabedoria da incerteza, você acessa esse espaço no qual somos um com o mistério. E esse espaço da unidade, no qual as suas necessidades são naturalmente supridas pelo universo. Eu sei que para muitos isso pode parecer mais um conto de fadas do que realidade, até porque estão longe de permitir viver uma experiência como essa. Para aqueles que ainda estão muito identificados com o medo da escassez, esse trânsito do medo para a confiança pode quase ser impossível, mas a única maneira de saber se é possível é tentando e correndo risco. Você pode escolher fazer uma transição suave, então se programar para isso, o que pode trazer um conforto. Porque nem sempre é possível simplesmente deixar tudo para trás e seguir o comando. Se você tem compromissos e acordos a serem cumpridos, não seria sábio abandoná-los. O coração sempre o levará a agir com sabedoria e compaixão. Se você sente que precisa se mover, mas que esse movimento poderá gerar pendências, atente para a possibilidade de não ser a voz do seu coração, mas sim da mente condicionada. O coração está levando para a realização do seu propósito, da sua meta, do seu sonho maior. E para isso, você precisa se libertar das pendências. O coração fala através das sincronicidades, dos misteriosos sinais ou das aparentes consciências que você não consegue explicar. Mas às vezes o condicionamento mental é tão profundo que você não consegue entender os sinais. Você desaprendeu a linguagem do coração e já não é capaz de compreender o que ele diz. Nesse caso, talvez seja necessário um tempo no qual você se permita não tomar nenhuma decisão, um tempo de respiro que serve para relaxar e reaprender a linguagem dos sinais do seu coração. Armadilha da dúvida. Vamos supor que você tenha ouvido um comando, prestado atenção aos sinais da vida e decidido seguir por determinado caminho. Naquele momento, sentiu que todo o universo estava a seu favor, porque tudo começou a acontecer de maneira fluida e fácil, sem esforço. Então, você teve a certeza de que esse era o caminho certo. Mas no meio desse caminho acontece alguma coisa, um acidente ou algo que o deixa abatido. Nessa hora, você se questiona, será que eu escolhi o caminho certo? Não necessariamente. É natural que, estando no caminho do coração, alguns obstáculos e desafios surjam, e isso não significa que sua escolha tenha sido equivocada. E a prova disso é justamente o fato de, no início, todo o universo ter conspirado a seu favor. Como disse há pouco, para realizar o propósito da sua alma, se faz necessário estar liberado, pelo menos até certo ponto, de pendências. Se o coração nos leva às vezes para a direita, às vezes para a esquerda, é porque num desses caminhos há algum aprendizado para nós. Naquele lugar existe algo para ser integrado, compreendido e curado. O coração nos guia por determinada estrada exatamente para que as purificações necessárias aconteçam e possamos estar prontos para a realização da meta maior. Mas esse processo de liberação pode ser bastante desagradável. Então você se revolta, se fecha e cai na armadilha da dúvida. O que ocorre é que, para ter coragem de seguir um caminho desconhecido, você precisa juntar todas as forças disponíveis. Precisa de toda a confiança, disposição para ir além do medo. Então, nesse momento, se você estiver realmente pronto, o universo o ajuda a dar o primeiro passo e você vive um momento luminoso no qual tudo flui da forma mais perfeita possível.
até que um processo de purificação se inicia e, novamente, você se sente inseguro, confuso e perdido. Tudo parece estar errado e você é tomado por um profundo ceticismo. Nesse momento, você se fecha até que possa amadurecer o suficiente para compreender que essa situação que causou dúvida e sofrimento faz parte da purificação. E ao chegar nessa compreensão, você sente todo o universo a seu favor. E mais uma vez se sente abençoado e tudo flui. Com esse processo, você se aproxima um pouco mais do baú de diamantes, mas logo chega um novo desafio. Assim é a vida. O momento mais escuro da noite é aquele que antecede a chegada da luz. O momento mais frio da noite é aquele que antecede a chegada do sol. É assim que funciona nesse plano. Mas tudo isso é uma conspiração amorosa do universo para fortalecer a sua confiança e a sua vontade. Lembro-me agora da época em que eu saía muito cedo para meditar e esperar o sol nascer. Então o frio e uma nuvem de pernilongos chegavam com força, e tudo que eu queria era sair correndo dali. Mas eu ia insistindo, ia ficando até que o esplendor do nascer do sol vinha para levar o frio e os pernilongos embora. Valeu a pena. Renúncia ou refúgio? Outro exemplo que descreve bem os altos e baixos do percurso do caminho do coração é quando você passa por uma profunda crise existencial e com isso tem o ímpeto de se entregar para a vida espiritual. Você observa que a maneira como está vivendo não faz mais sentido e resolve deixar tudo para ir viver num ashram, uma comunidade espiritual. Ao chegar nesse lugar dedicado ao espírito, você percebe a luz, o amor e a paz que vibram no local. Sente que encontrou seu lugar. Então começa a se dedicar às práticas espirituais, sente-se em paz, encaixado e até decide tornar-se celibatário. Mas com o tempo, os desafios de relacionamento começam a surgir e você começa a ter vontade de fazer outras atividades. Isso leva a um conflito interno. Você achou que já estava pronto para renunciar ao mundo, mas ainda tem desejos, ainda tem dificuldade de se relacionar de forma construtiva. O ashram é, sobretudo, uma casa da verdade. Isso significa que, estando num lugar como esse, em algum momento você terá que entrar em contato com ela. Caso esteja nesse lugar para fugir de alguma coisa, cedo ou tarde o motivo pelo qual está fugindo irá se manifestar de uma forma ainda mais intensa, porque nesse lugar tudo fica mais definido. O preto fica mais preto e o branco fica mais branco. Com isso quero dizer que não importa do que esteja fugindo, você só se liberta quando pode olhar de frente. Você só se livra dos seus fantasmas internos se puder encará-los, porque quanto mais você corre, mais eles correm atrás de você. Eles começam a aparecer onde você menos espera. Onde quer que esteja, pode ser no escritório trabalhando ou no ashram rezando, você terá que lidar com esses fantasmas que te impedem de se relacionar de outra forma construtiva. Inevitavelmente, terá que superar a dificuldade que tem de sustentar a presença enquanto se relaciona. Inevitavelmente, terá que suportar os seus medos. E talvez, para aprender isso, você tenha que voltar para o mundo. Não importa o que você está fazendo, mas como está fazendo. O que conta é a ação ser movida pelo coração e ser realizada com presença, com alma. E fazer com alma significa estar consciente do propósito da ação. Ao agir a partir da presença, mesmo sabendo que o seu lugar é o ashram, você entende que a sua alma está conduzindo de volta para o mundo, a fim de resolver as pendências. Se você tem a consciência do propósito da sua alma, não importa onde você esteja, qualquer lugar é um espaço ideal para a sua realização. Mas se você está na fase de afirmação do ego, ou seja, se o seu ego ainda precisa crescer e construir coisas no mundo, não se preocupe tanto com a renúncia. Trate de realizar os seus desejos e conquistar aquilo de que precisa. Vá atrás do dinheiro que acha que precisa ganhar e da fama que precisa ter. Está tudo certo. Não caia na armadilha do ego espiritual, que acredita que o correto é renunciar tudo isso. Você só pode renunciar àquilo que tem. Portanto, não se engane. Capítulo 5. Maturidade. Dons e talentos. O propósito é a missão, o programa da alma dentro da encarnação. Existe um propósito individual e um propósito coletivo, e ambos estão relacionados. O propósito coletivo só pode ser realizado através de cada um de nós. O propósito se revela de maneira particular na vida de cada um,
dependendo dos diferentes dons que a alma traz e dos aprendizados que ela precisa absorver. Mas, em última instância, só existe um propósito, o propósito maior, que é a nossa missão enquanto humanidade. Assim, o propósito individual está a serviço do propósito maior. Como vimos, o ego também tem um programa, ao qual estou chamando de programa externo, pois ele é criado com base em referências externas, cultura, educação, família, entre outros fatores sociais. Muitas vezes, o programa do ego não tem nenhuma relação com o programa interno, que é o propósito da alma. Essa contradição tem sido a causa da maioria das crises existenciais que o ser humano enfrenta. Ao tratar desse tema durante as minhas palestras, vejo que muitos confundem o que é o propósito com aquilo que são as habilidades ou dons através dos quais o propósito se manifesta. O propósito interno está relacionado com aquilo que a pessoa faz no mundo, mas o fazer em si não é o propósito. O fazer é um instrumento por meio do qual o propósito se realiza. Reconhecer potenciais. Todo ser humano nasce com determinadas habilidades ou potenciais latentes, que também podemos chamar de dons. Um dom, quando desenvolvido, torna-se um talento, ou seja, algo que a pessoa faz muito bem e com facilidade. Normalmente, o talento das pessoas é algo que ela gosta muito de fazer, é uma paixão. Vejo muitos jovens sofrerem com a dificuldade de escolher a profissão que irão exercer na vida. Essa dificuldade existe porque eles não conseguem reconhecer seus próprios dons. Não sabem o que realmente gostam de fazer. Esse é outro sintoma decorrente dos condicionamentos mentais gerados por um sistema obcecado pelo dinheiro. Vivemos em uma sociedade ambiciosa que valoriza mais o poder financeiro do que a realização pessoal. Nosso sistema educacional não proporciona à criança o contato com aquilo que ela verdadeiramente gosta. Pelo contrário, somos obrigados a estudar temas e aprender coisas nas quais não temos interesse ou para os quais não temos aptidão alguma ou que, na maioria das vezes, não terão utilidade na nossa vida. Também somos levados a acreditar que determinadas atividades são superiores a outras, porque elevam o status social e, teoricamente, garantem estabilidade financeira. A profissão muitas vezes é escolhida de acordo com as tendências do mercado, e nossas paixões acabam sendo vividas esporadicamente como hobbies no final de semana. A mídia e as redes sociais também exercem uma grande influência nas nossas escolhas. Nelas, personalidades, atitudes e estilos de vida são cultuados, personagens inspiram comportamentos e pessoas tornam-se ídolos. A publicidade gera desejos e fomenta o consumismo. Em outras palavras, a mídia instiga o desejo do poder e a ganância. Ela alimenta o falso eu e tudo aquilo que dá poder ao ego. E o ego é muito ambicioso. Ele sempre sonha com coisas muito grandiosas e fantasia que veio fazer algo muito importante e especial, ou em que em algum momento se tornará rico e famoso. Muitas vezes isso acontece, mas na maioria dos casos, isso não passa de uma fantasia que impede a pessoa de ter acesso àquilo que ela realmente veio fazer. A partir de uma imagem mental, o indivíduo idealiza um estilo de vida e acaba perdendo muito tempo tentando realizar algo que não tem nada a ver com aquilo que ele realmente veio realizar. Por exemplo, vamos supor que o ego queira ser um grande líder espiritual ou um artista famoso, mas a alma veio com o programa de viver uma comunidade espiritual para fazer seva. A alma veio para varrer o salão, limpar os vidros, cozinhar para muitas pessoas, regar flores, cantar mantras, rezar e meditar. Imagine a contradição. Uma pessoa muito ambiciosa, que sonha com fama e poder, mas cuja realidade desenha caminhos completamente opostos a esse, no mínimo torna-se ansiosa e angustiada. É comum que esse indivíduo carregue angústia e, dependendo da dimensão do conflito interno, é normal que haja depressão ou até mesmo outras doenças físicas e psíquicas. Isso ocorre porque por dentro da pessoa está sendo dilacerada. Uma força a está puxando para um lado e a outra força está puxando para o outro. O ego alimenta grandes expectativas, mas a alma não tem tantas ambições. Portanto, não somos incentivados a reconhecer, dar valor e desenvolver nossos verdadeiros dons, aqueles que são natos. E isso impossibilita a realização do programa da nossa alma. Sempre que entro nesse assunto, lembro-me de uma história que me toca muito pela riqueza de símbolos. Trata-se de uma passagem bíblica que faz alusão a alguns dos obstáculos que o buscador enfrenta durante o processo de despertar da consciência,
que é o caminho da autorrealização. Jonas era um fervoroso buscador da verdade. Ele costumava ouvir a voz de Deus falando com ele. Então, em dado momento, Deus falou com ele: Jonas, vá para Nínive. Eu quero salvar aquele povo e quero fazer isso através de você. Eu vou falar através de você para salvar aquele povo. Jonas, porém, não gostou nem um pouco do comando e decidiu pegar uma embarcação que ia justamente para o lado oposto. Ele foi para o porão do barco e lá entrou em sono profundo. Então, Deus mandou uma tremenda tempestade. O barco começou a balançar de um lado para o outro. Todos começaram a ficar desesperados pelo risco de morte iminente. Então alguém encontrou Jonas, o acordou e disse: Como você pode dormir num momento como esse? Naquela época costumava-se jogar dados para fazer adivinhações e para se comunicar com um plano espiritual. Então eles jogaram os dados e descobriram que a tempestade estava acontecendo porque havia um estranho no barco. Imediatamente, eles constataram que era Jonas e o jogaram no mar. Naquele momento, a tempestade parou e Jonas foi engolido por um monstro marinho. E quando estava dentro da boca do monstro, ele se lembrou de orar a Deus. Foi quando novamente ouviu a voz dizendo: Jonas, vá para Nínive. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque guardava mágoas e ressentimentos contra o povo de lá. Ele não queria que aquele povo fosse salvo, estava preso numa vingança. Quando você se recusa a seguir o caminho do coração, quando se recusa a colocar seus dons e talentos em movimento, isso pode dizer que você está dormindo, que está profundamente amortecido. Então Deus manda uma tremenda tempestade que faz tudo à sua volta balançar, e você diz: não estou sentindo nada, não tenho nada a ver com isso. Tudo parece estar muito bem, muito normal, porque você está completamente amortecido. Você segue nesse estado até que algo aconteça. Você é engolido por um monstro e entra no lugar onde fica prestes a ser triturado. A boca do monstro representa um lugar de purificação intensa. E somente quando passa por um susto desse tamanho, você volta a sentir e a perceber que tudo o que está acontecendo é para que você abra mão de suas mágoas, ressentimentos e vinganças. Tudo é para você aprender a se entregar para o fluxo da vida que está sempre te levando a realizar o seu propósito. Enquanto guardar mágoas e ressentimentos na forma de pacto de vingança, o que significa que você não avançou no processo de purificação da natureza inferior que te habita, não será possível entregar seus presentes ao mundo. Você pode até entregar alguma coisa, mas não tudo. Estando preso em um pacto de vingança, não consegue dar o seu melhor. Muitas vezes você se recusa a oferecer seus presentes porque tem medo da própria grandeza, tem medo do sucesso. Isso parece absurdo, mas é comum. O medo da grandeza ou do potencial revelado é o desdobramento de um outro medo, o de superar os pais. Algumas pessoas mantêm relações de codependência com seus pais, e essas relações se mostram através de um sentimento de impotência diante deles. Então, inconscientemente, essas pessoas não querem se desenvolver. Ao colocar seus dons em movimento, irão superar seus pais e destruir a relação de codependência. Alguns ainda conseguem se desenvolver, mas mantêm aí uma certa supervisiência por causa da culpa de estar melhor do que os pais. E alguns sofrem tanto com essa culpa que precisam morar longe dos pais para poderem prosperar, pois não conseguem romper com a miséria da família e da ancestralidade. Esse é um aspecto da natureza inferior difícil de ser compreendido. É uma forma de manter os círculos viciosos do sofrimento. Isso ocorre porque, lamentavelmente, o ser humano se acostumou com o sofrimento. São séculos e séculos de ignorância a respeito do propósito maior da vida e de inconsciência sobre a nossa própria natureza inferior. Nós aprendemos a nos defender acusando os outros. Não conhecemos nossa própria maldade e assim seguimos procurando culpados para as nossas misérias. E a forma que encontramos para sobreviver em meio à miséria foi sentindo prazer no sofrimento. É por isso que eu insisto na importância do autoconhecimento. Precisamos tomar consciência das nossas maldades. Precisamos conhecer os cantos escuros da mente, que são os aspectos sombrios da personalidade, para podermos purificá-los ao nosso sistema. A purificação da natureza inferior é a fase do processo do autoconhecimento, na qual nos dedicamos à exploração da consciência para identificar aquelas partes de nós que, por alguma razão, não aceitamos ou escondemos e que agem à revelia da nossa vontade consciente.
sabotando nossa felicidade. Enquanto não evoluirmos o suficiente nesse processo, não podemos ser verdadeiramente felizes e prósperos. Quando entrega os presentes que trouxe para compartilhar, quando está feliz com aquilo que faz, você se torna um elo na corrente da felicidade e da prosperidade. A felicidade e a prosperidade passam por você para chegar aos outros. Seus dons e talentos, quando colocados em movimento, são o amor agindo através de você. E isso naturalmente gera mais felicidade e prosperidade, criando um círculo benigno. Entretanto, existem aquelas pessoas que já podem entregar seus presentes, mas ainda não se harmonizaram com o fluxo da prosperidade. Elas reconhecem seus dons e talentos e até conseguem colocá-los em movimento, mas quando isso envolve dinheiro, tudo fica mais complicado. É como se houvesse um bloqueio que as impede de dar o que têm para dar. Neste caso, existe um não inconsciente para a prosperidade, o que significa que provavelmente há uma imagem, uma crença em relação ao dinheiro. Existe uma dificuldade em lidar com essa energia.